muitas vezes me perguntam, Márcio, o que você acha do mercado? Eu falo, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. O que você acha da Bolsa? Eu não tenho ações da Bolsa, eu tenho ações de empresas. Então, se você quiser debater sobre as empresas, sobre as quais eu tenho posições, a gente vai debater. Sobre o mercado é muito difícil, né? E quantos anos você tinha quando comprou a primeira ação? Eu devia ter, acho que uns 20 pedrada. Porque o que eu acho interessante, né? De vez em quando eu recebo o pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações. Lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não começou investindo logo de cara. Então você trabalhou um tempo até descobrir sabe o investimento que em acontece? empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está. O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível. Então você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. Porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender. A primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala, e a hora de vender? Fala, mas a ação não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Então, isso aí não é nenhuma... Eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. O senhor já é um investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou lá em 2021 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego e são aqueles que controlam os egos. Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Há pouco tempo, o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante o período de 40 anos ou pagar a previdência pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribui com a previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram, né, a contribuição para o INSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você, após 40 anos, iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês. E no momento que você morre, zero de patrimônio para tua família. Depende de quanto você contribui. Por exemplo, eu nunca deixei de contribuir para o INSS porque eu recebia honorários, recebia comissões, mas eu sempre contribuí pelo mínimo. Então, o que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente pelo mínimo para a Previdência e aleatoriamente para aquilo que é a formação de uma carteira de renda mensal. Então, hoje, eu sou aposentado com R$500 por mês. Então, por que é R$500 se o salário mínimo é 1.200, né? É que eu recebo 1.200 para pagar os 700 de INSS. Porque eu recebo honorários, não é isso? E ainda pago INSS. Quer dizer, então, ainda sustento alguém. Sustento a previdência de alguém. Não, e o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês durante 40 anos você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para sua família. Já investindo R$350 por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Mas e aí isso te gera uma certa renda. Depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e no momento do falecimento você consegue ainda passar um patrimônio para a sua família. Enquanto no INSS o patrimônio que você teria construído fica para o Estado no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Em termos de rentabilidade, Isso. dá para ser muito mais.
Muito mais. Bastante mais. Tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se você tinha feito a conta. Deixa eu até falar alguma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por exemplo, você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1. E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior. Que é o yield on cost. É que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Uhum. Mas se você olhar para um pouco do passado... Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? Não, é 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proventos. É isso que tem que olhar, entendeu? Vocês venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do governo ou não? Ou estão de olho em alguma coisa assim? Você veja bem, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$4. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$30. Por quê? Era uma gestão mais pró-mercado. Porque gestões competentes. Tá correto? Cotação segue o lucro. Por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro. Pensando Porque até nesse você futuro. falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então, porque afinal quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais. Você vai fazer boas escolhas. Você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes, que é o que eu estou fazendo. Eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer. Então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor. Invista na geração de riqueza. Segundo, compre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, não faça day trade. Quarto, não se alavanque, não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer. É exatamente aquilo que ele não deve fazer. Nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável, como eu vejo, né? Uhum. Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou e ganhei. Todos perdem. Por quê? Porque todos agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar, ó, tá aqui, faz o que você achar que tem que fazer. Não, eu acho que o cidadão tem que ter alguém que oriente, alguém que tenha competência, capacidade e que tenha vivência de mercado. E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações, é preciso que esse indivíduo tenha ações. Se o indivíduo não tem ações, como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado, muita maritaca. Fala aquilo que ele nem sabe, né? Uhum. Ele transmite aquilo que ele ouviu. Então você tem muitas dicas aí no mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar 1000%. É uma irrealidade. Então o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara, porque você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. Você vai perder, não tem dúvida nenhuma.